A escola também serve como espaço para a criança fique enquanto seus pais estão trabalhando. Isso. E aí você acaba delegando esse espaço da educação, e a educação está para além da escolarização dos saberes. Sim. Pensando de educação de forma ampla, o que você acha que a gente poderia fazer para dar oportunidade a essas melhorias de acontecerem na educação em geral, né? Meu pensamento tá pouco cartesiano e ele vai em espiral, né? No sentido da construção de políticas públicas com a participação popular e uma mudança de paradigma mesmo, de sair desse lugar da só representatividade, mas também cobrar os interesses, e isso fazendo em escala, mas começando Local. Pontual. Porque começa com a micro-revolução. Porque é a tal da micro-revolução, né? Não dá para eu aplicar uma mesma receita em todos os contextos. Acho que essa leitura da realidade, e aí já é uma coisa um tanto ambiciosa, né? Mas um primeiro passo é essa adoção e implementação de políticas públicas em escala, mas fazendo esses ajustes contextuais. Acho que isso é bastante importante. E é a grande mudança de paradigma de sociedade, a gente se implicar, entender que sair desse lugar de refém e se colocar em ação, né? Protagonizar essas mudanças. Então, se você está na escola pública, meus filhos estudam na escola pública, participar da comunidade, entender quais são as demandas, buscar pontos de melhoria que são pontuais a curto, médio e longo prazo. Você falou que seus filhos estudam na escola pública. Você percebe hoje essa implicação, esse envolvimento dos pais? Eu percebo que a pandemia trouxe muitos avanços em relação a isso, porque aquilo que você comentou, né, o quanto a escola estava quase que dissociada da família, e os pais começaram a se dar conta de o quão específico é o fazer docente, que não é só sobre ler, escrever, fazer conta, mas que tem técnica, que tem método, que tem encaminhamentos, e que nós professores e professoras, a gente estuda muito e não para de estudar para melhorar essas intervenções, facilitar as aprendizagens, e que está muito além de apenas sentar e estudar, né? Que envolve conteúdos, sim, mas não só, envolve habilidades, procedimentos, então coisas que não brotam. Por exemplo, considerando meu grupo de segundo ano, que foram crianças que não frequentaram a escola nesse primeiro ano escolar, existem coisas que eles não sabem ainda, procedimentos simples como usar um caderno, preencher uma agenda, e até mesmo coisas que se perderam, como a própria interação, as brincadeiras, o repertório, que era um repertório construído naturalmente, foi um tanto negligenciado porque eles tiveram esse espaço que foi de cerceamento da liberdade de interação, da convivência. Tanto que esse ano, não sei se você teve a oportunidade de ir na BET Brasil, grande parte dos expositores da feira eram de tecnologia, mas obviamente tinha uma parte ali de sistemas educacionais também, a parte conteudista, mas tinha uma área tímida ainda, mas que trazia a questão de competências socioemocionais, porque realmente tem um gap, um buraco aí que ficou, né, do que não foi trabalhado. É uma questão que vem sido discutida há muito tempo, não só na escola, mas quando mais para frente os jovens chegam no mercado de trabalho, e essa inabilidade social, né? Verdade. Essas competências que fazem toda a diferença, e que o único tempo e espaço de oportunidades de construir isso é fazendo. A gente aprende por meio do conflito. Então,
os conflitos, os desafios, os erros são oportunidades. Tenho que trazer um pouco do Jung aí, do inconsciente coletivo, porque a gente tem um pouco na nossa sociedade a questão de que conflito é ruim e a gente tem a questão de que errar também é ruim. E por mais que nós estamos trazendo no discurso cada vez mais frequentemente o errar, ok, mas a gente continua tendo um exemplo de que errar quando você é criança, ok, mas para as crianças quando convivem com os pais que estão trabalhando lá na frente, trazem um exemplo de que errar não é ok, porque o discurso não foi adotado lá na frente de verdade. Que é a né? tal da mudança de paradigma. Muito dos processos que a gente compartilha com as famílias diz respeito a esses conflitos transgeracionais. Então, uma coisa isso é bastante discutido, o quanto um estudante que nasceu no século XXI, aí os professores, muitos deles do século XX, e a gente está num modelo de escola que atende a lá o período da pós-revolução industrial do século XIX. Isso. Então, a escola também serve como espaço para a criança fique enquanto seus pais estão trabalhando. Isso. E aí você acaba delegando esse espaço da educação, e a educação está para além da escolarização dos saberes. Sim, verdade. Acho que tudo diz muito respeito aos paradigmas que foram socialmente construídos, são validados, e a gente está passando por um período de tempos sombrios e sob a chancela de um governo que faz manobras, certas modificações que implicam a longo prazo, não beneficiam, sim, eu tenho falado sobre mas que isso. faz parte de um plano de poder em curso, né? A quem beneficiam tantos projetos de esvaziamento da educação. E a precarização do fazer docente, as contratações, os modelos de contratação que não é mais CLT, a uberização do ensino. São muitas pautas assim que envolvem a educação que geram um certo constrangimento, só que eu sinto que a gente não está girando uma lâmpada onde não tem que girar. A gente está operando na lógica da emergência. Verdade. Sempre. A nossa Mas sociedade está operando na lógica da emergência, sem considerar os pontos que são fundamentais. Estamos interconectados. Que sociedade que a gente quer? Que escola que a nossa sociedade precisa? Qual o modelo? Vamos repensar os modos de vida, vamos repensar os modelos de trabalho, os formatos. Acho que essa questão do home office ou o ensino híbrido, as aulas síncronas, assíncronas, entender esse tempo. Tem umas coisas interessantes que você trouxe, né? O meu filho, por exemplo, está na escola particular, mas é uma escola particular que dá espaço para o envolvimento dos pais. E desde que ele entrou, eu sou bastante engajada com os movimentos que acontecem lá dentro, até porque eu gosto muito, né, da parte pedagógica. Mas o número de pais que se envolvem é mínimo. E aí, por outro lado, você também vê que grande parte das propagandas e informações que eu recebo a respeito de educação tem muito mais a ver com tecnologia hoje do que necessariamente repensar isso, os paradigmas, que tipo de educação nós precisamos para nos levar aos resultados que eventualmente podemos querer, porque os resultados que a gente tem hoje, eles vêm do nosso piloto automático desde o século XIX. Então é isso, é trocar o pneu do carro com o carro em movimento, mas é um trocar o pneu do carro planejado. Eu acho que é a construção do consenso, qual o horizonte que a gente quer alcançar, né? Entrar nesse acordo de onde a gente quer chegar, porque a gente não está produzindo resultados que beneficiam a todos. É essa ação que precisa ser de ordem coletiva.